Você sabia que você pode dobrar ou de repente até quase triplicar o seu dinheiro com um título do Tesouro Direto? Pois é, para isso acontecer basta que ocorra uma coisa depois de você comprar esse título. É o que a gente vai ver hoje aqui no Seu Dinheiro Com Você, canal que vale o seu like no início do vídeo. Bom, de onde vem esse ganho absurdo? Por que esse título reage assim à queda dos juros, já vou adiantando aqui, e o risco também que você precisa encarar se você quiser aproveitar essa oportunidade. Bom, vamos por partes, Bruno, como já diria Jack, né? Bora. Primeiro, para a gente ficar na mesma página, a gente tá falando aqui do Tesouro Renda Mais, lembra dele, Bruno? Sim, lembro. Funciona assim, né? É um título do Tesouro pensado para aposentadoria. Você investe ao longo do tempo e escolhe um ano para você começar a receber. E quando chega essa data, que é o nome lá dele, quando você vai comprar lá no Tesouro Direto, o governo paga uma renda mensal para você por 20 anos com valores corrigidos pela inflação, pelo IPCA, mais uma taxa fixa contratada no momento da compra. Beleza até aqui? Chique. Olha aí o exemplo, né? No momento que a gente tá gravando, 2030 tá pagando IPCA mais 7,33% e assim por diante. Veja bem, ele paga exatamente isso, mas só na data que você vai começar a receber, só 2030. Então, se você precisar do dinheiro antes, você pode receber menos ou mais, que é o ponto principal aqui do vídeo. Tudo certo até aqui também? Beleza. Beleza, vamos com calma que eu tô com pressa aqui, Bruno. Na verdade é que esse vídeo aqui é um pouquinho mais técnico, mas aguenta aí que a gente vai destrinchar tudo isso para ficar fácil de entender. Dá uma olhada agora nesse gráfico aqui, que a gente teve inspiração lá do Faria Lima Elevator, que ele publicou lá na outra rede. Isso aqui é uma análise da sensibilidade do Tesouro Renda Mais. Aí você pergunta, sensibilidade a quê? Afinal de contas, a variação nos juros, não aquele que varia todo dia que você vai comprar, sabe? Mas os juros da vida real depois que você comprou. Juros de longo prazo, hein? Exatamente isso, mas mais importante, quando você for precisar vender o título, ou se você quiser vender antes daquela data lá do começo da sua aposentadoria. Então aqui no eixo horizontal a gente tem a taxa de juros real, essa é a parte pré-fixada da rentabilidade, sabe? Aquele juro a mais lá que o mercado está pagando para você além da inflação. E no nosso gráfico aqui, quando a taxa andar para a esquerda, significa que caíram os juros reais, beleza? No eixo vertical, o que aparece é a variação de preço do título. Aqui tem um conceito importante, ó. Como que funciona a precificação dos títulos no Tesouro Direto? Você concorda que você está pagando hoje por algo que lá na frente vai valer bastante, vai valer muito mais? Sim. Então você está pagando mais barato pelo título, certo? Ele vai valorizando até chegar no dia lá do título que o governo te prometeu pagar aquele valor. E quanto mais altos os juros, mais barato você paga no título também, beleza? Tudo certo quanto a isso? Beleza. Então esse gráfico está mostrando o quanto que um título valoriza ou desvaloriza se você vender antes do vencimento. É a famosa marcação a mercado. Essa linha tracejada amarela vertical aqui no meio do gráfico indica o juro real atual desse título, é o que você vai pagar por ele. Veja bem, aqui tá 2065, repara que muda diariamente, tá? Tem 4 curvas aqui, cada uma delas está representando um título com um vencimento diferente. E repara numa coisa interessante, ó, quanto mais longo o título, mais inclinada a curva, tá vendo aqui? E o 2065 verde, veja que ele sobe muito mais do que as outras, ou seja, os títulos muito longos são muito mais sensíveis, sabe? A mudanças nas taxas de juros. Isso é o mais importante aqui do vídeo, tá? Agora, olha o que esse gráfico tá dizendo pra gente, presta atenção, ó. Imagina que você comprou o Tesouro Renda Mais 2065 com essa taxa aí, 7 e pouquinho por cento, no caso aqui do nosso exemplo. Então, você contratou um que é IPCA mais 7, certo, Bruno? Certo. Então, olha que interessante, se o juro real cair 2%, o governo começar a oferecer título, ó, em vez de IPCA mais 7, IPCA mais 5, o que acontece? Você mais que dobra o seu investimento. Olha aí. Isso no caso desse título mais longo, que é mais sensível aqui à parada. O que, claro, levanta uma pergunta para nós. É sério isso? Como é que pode uma queda de juros gerar um efeito tão grande no preço, né? Bom, a lógica até que é simples. Se isso vai acontecer ou não é a parte que lhe cabe, né? E a gente vai falar dos riscos e das possibilidades de ganho também. Quando os juros caem, o dinheiro que você vai receber lá no futuro passa a valer mais hoje, você concorda? Ou se você quiser entender de outra forma, você tem um cupomzinho ali, um cheque na sua mão. Cheque é coisa de velho, né? Mas enfim, pré-datado. um pré-datado na sua mão. É como se fosse um pré, só que o pré é muito mais no tesouro pré-fixado. Mas o exemplo é excelente aí do pré-datado. Você tem um que paga IPCA mais 7. O governo tá vendendo IPCA mais 5. Você concorda que o seu cheque vale mais? Vale mais. Perfeitamente. E quanto mais, você imagina, você tem cravado IPCA mais 7 para 2065. Você concorda que eu que tenho IPCA mais 7 para 2030,
2030, o seu título vale mais do que o meu? Verdade. Concorda? Então, acho que tá dando pra entender a parada aqui, né? Então, na hora que chega nesse ponto aí, que começa a virar os juros, vamos dizer assim, começam a cair, quanto mais eu esperar e se isso continuar acontecendo, mais eu vou lucrar com esse... Exatamente, Bruno, mas tem riscos que a gente vai contar já já, fica aí. É por isso então que uma pequena diferença na taxa de desconto faz muita diferença no valor presente desses títulos longos, sabe? Tem até uma regra de bolso que ajuda bastante, não é universal, mas diz no mercado que títulos muito longos, em cada 1% percentual de queda nos juros reais, costuma gerar algo entre 20% e 25% de alta no preço. Muito bom. Beleza, mas agora pensa comigo, aqui entra o ponto-chave que esse gráfico mostra pra gente. Esse efeito não é linear, tá vendo? Quanto mais os juros caem, mais o preço acelera, é o que a gente chama de convexidade. Então, quando você junta um prazo muito longo, um retorno concentrado no preço e uma boa queda nos juros, o ganho deixa de crescer em linha reta. E é assim que você pode conseguir valorizações malucas como essa, né? 150% que o gráfico mostra. E aqui tem um ponto que é importante demais, que bate de frente com a ideia aí que muita gente tem, que a renda fixa é sempre segura, não é não, tá? No caso dos títulos públicos, o risco de crédito é zero, tá? Ou seja, o governo não vai te dar calote, não tem o menor risco de ficar sem receber. Mas existe o risco de mercado para quem vende antes do título. Para esse cenário de lucro astronômico se concretizar, os juros reais têm que cair, e é uma aposta que você faz. Imagina que o cenário econômico do Brasil faça o contrário, piora, né? Bate aí na madeira aí, ó. Juro sobe mais ainda. Exato, esse é o ponto. Aí a gente vai aqui pro lado direito do gráfico, tá vendo aqui? A valorização tá abaixo de zero, quer dizer o quê? Valorização abaixo de zero, Bruno? Prejuízo. Preju, exatamente. Vamos extremar aqui para você ter uma ideia de onde pode chegar. A gente não fez do lado esquerdo, vamos fazer do lado direito também. Você contratou esse Tesouro Renda Mais de 2065, nessa taxa aí, 7,09, né? E o governo começa a emitir títulos com assombrosos IPCA mais 8,5%. Eu diria que tá na beira do abismo chegar nisso aí, tá? Mas não é impossível aqui no Brasil. O que acontece se quiser vender antes, exatamente nesse momento, porque Murphy nunca falha, né? Você vai querer vender antes. Não, mentira, você vai precisar vender antes, né? Não fala isso não, mas acontece. Então, o que acontece? Quase metade do seu dinheiro vira pó, 46,7% no lixo. É claro que essa valorização ou desvalorização vale para quem vende o título antes do vencimento lá, sabe? Enquanto o mercado ainda está determinando ali enquanto o seu título vale. Quando chegar lá no vencimento, o governo vai te pagar o valor combinado, aconteça o que acontecer, haja o que hajar aí nesse meio tempo, sabe? Se você precisar da grana antes, num cenário de juros mais altos, você vai ter prejuízo, sacou, né? Mas vamos voltar para a parte boa do governo lançar títulos que pagam mais do que você comprou, sabe? Para esse belo retorno aí se concretizar, o que precisa acontecer no Brasil? A inflação permanecer controlada, as expectativas de inflação. E para isso, um fator determinante é que o governo cuide do quê? Do equilíbrio fiscal. Tô tentando falar isso sério, mas tá bravo aqui, viu? É difícil. Ultimamente, Vamos continuar nos sonhos então, Bruno, que ele controle os gastos também, né? quase utopia. Mas não que o Brasil precise virar uma Suíça, não estamos falando disso aqui não, tá? O mercado precisa acreditar que a dívida não vai sair do controle. Ah, o dólar não pode subir muito também, isso também ajuda a controlar a inflação. E tem também a questão das expectativas, né? Os juros caem quando o mercado acha que o pior ficou para trás. Tem também isso. Só de o pessoal acreditar que a gente despiorou, já tá ótimo também pra De gente. bom tamanho. Ou seja, o mesmo mecanismo que te dá a oportunidade de ganhar uma bela grana também pode trabalhar contra você e com a mesma intensidade. E é por isso que eu te digo que é uma aposta. Que na real esses títulos de longo prazo foram criados para quem tem um horizonte de investimento bem longo. Olha, adivinha você, Bruno? Foi feito para aposentadoria, que coisa, né? Olha aí. Que então, coisa, rapaz. acho que tem que comprar já pensando na aposentadoria É mesmo. isso aí, é E isso daí aí. você pode ter a oportunidade de vender antes e lucrar com isso. E ainda assim tem uma pulga atrás da orelha para quem tá pensando em fazer isso, Bruno. Vamos Vou lá. falar já já. Mas o que o Bruno falou é verdade, a possibilidade de apostar é só um efeito colateral. E ainda assim, esse é o ponto. Mesmo com você dobrando o patrimônio, não necessariamente é um bom negócio para você. Sabe por quê? Por causa de um negócio chamado risco de reinvestimento. Ou seja, você tem seu título que paga 7 para aposentadoria, digamos 20, 30 anos. No mercado só tem um de 5. Então você está trocando, pegando uma boa grana, mas se você quiser colocar dinheiro de novo para a sua aposentadoria, você não tem mais o de 7. Você poderia ter levado um excelente título, uma ótima rentabilidade para a sua aposentadoria. Você trocou isso por um dinheirinho ali de curto prazo. Vai ter uma pulga lá no meio, lá vai dar essa pulga atrás da Sem orelha. dúvida. Tomara que eu dê, faço? tomara, né? São problemas bons. Problemas bons, exatamente. É o jogador de seleção tem que escolher quem vai ser o titular, né, Bruno? Exato, isso aí. Por isso que antes de entrar em qualquer investimento, você tem que ter o quê? O objetivo, né?
Se for a aposentadoria, talvez seja melhor você sossegar aí, deixar quieto uma boa taxa por décadas, né? Mas se for para aposta, igual a gente tá falando aqui, especulação é outra coisa. Aí sim seria a hora de vender. Na verdade, eu acho que já teria passado da hora de vender, inclusive. E mais um ponto importante, você vai fazer essa aposta, toma muito cuidado com o tamanho da sua posição, não vai vender sua casa para apostar num título tão longo assim, sabe? Que no fim da história é o dilema risco-retorno, é o trade-off, né? Um título mais longo carrega mais risco e a gente tá mostrando aqui onde que mora o perigo. A gente fala inclusive que investir é essencial, mas apostar é opcional. Se for fazer, faz com o dinheiro que tá sobrando, o dinheiro que você pode perder, que é totalmente diferente de você construir um patrimônio para a vida inteira. Acha que vale o risco? O que você achou? Ou tá de boa na lagoa aí, hein? Se você quiser ajuda para você investir o seu dinheiro, se você já tem um patrimônio, vai ser um prazer atender você na nossa consultoria Alumen, consultoria CVM. Vou deixar o link na descrição para você entrar em contato. Se você chegou até o final do vídeo, manda a pergunta que o Bruno já tem na ponta da língua para falar pra gente. Super na ponta da língua. Eu quero saber se você já conhecia esses títulos, se é uma novidade para você, é isso que a gente acabou de falar nesse vídeo, né? Essa oportunidade com a queda de juros aí. Renda variável na renda fixa, já sabia? Escreva aqui, você só vem aqui, por isso você tem que se inscrever, meu amigo. Valeu, tudo de bom. Tchau.